E agora nós vamos falar sobre o pioneirismo português nas grandes navegações. Afinal, por que um país tão pequenininho, tão desprotegido, ali no cantinho da Europa, se tornou um império vastíssimo, onde o sol nunca se punha, um império poderoso no século XVI, capaz de definir a política internacional europeia do início da era moderna? Portugal é realmente um país encantador, muito interessante a sua história. Os portugueses iniciaram o processo de centralização política muito antes dos outros reinos europeus. Enquanto outros reinos europeus ainda viviam debaixo de uma forte predominância da nobreza feudal, Portugal já se desvencilhava desses laços antes mesmo do fim da Idade Média. Foi com a Revolução de Aves, em 1383, que os portugueses iniciaram sua centralização política. Enquanto no restante da Europa os reis eram praticamente reféns da nobreza, em Portugal houve um processo diferente de centralização. Em 1383, uma crise dinástica põe fim à dinastia de Borgonha. A rainha de Portugal, Dona Beatriz, era ainda menina, era prometida a um príncipe castelhano, na verdade, o próprio rei de Castela, e isso fazia com que os portugueses não admitissem a sua ascensão ao trono de Portugal. Sabiam que ela era mulher, que ela era criança e que Portugal seria controlado pelo reino de Castela. Se você voltar no tempo, você vai ver que em 1139 Portugal se liberta dos castelhanos para se tornar um reino independente. Então agora os portugueses não estavam muito dispostos a aceitar o reinado da menina Beatriz. A rainha Beatriz vai contar com o apoio da nobreza tradicional, ao tempo em que se insurge contra ela o seu meio-irmão, o príncipe Dom João, mestre de Aves. Esse príncipe tinha o apoio da burguesia que queria dar novos rumos a Portugal, burguesia que entendia que Portugal era pequeno demais para viver da agricultura, que Portugal estava espremido entre os reinos espanhóis e o Oceano Atlântico, e que era preciso achar uma nova vocação para os portugueses. Essa vocação já estava ali, na cara deles. Portugal sempre tinha sido um lugar de atividade portuária intensa que ligava o comércio do Mediterrâneo com o norte da Europa, e por isso era simples observar essa vocação portuguesa. Portugal não tinha a vocação agrícola natural aos outros reinos naquela época. Em 1383, Dom João, mestre de Aves, se insurge contra a rainha, sua meio-irmã Beatriz. Em 1385, tudo indicava que as forças de Beatriz, associada à antiga nobreza, eram mais fortes e que por isso venceriam essa disputa. Mas, por diversos motivos, naquele ano, Dom João vence as tropas de Beatriz na famosa batalha de Aljubarrota, uma batalha definitiva que vai colocar Portugal nos trilhos do futuro, do desenvolvimento. Dom João era associado à burguesia e, como tal, governaria em prol dessa burguesia. A centralização política portuguesa foi importante porque agora o rei de Portugal coletava os impostos e investia esses impostos nas atividades defendidas pelos burgueses, as atividades comerciais e marítimas. Portanto, podemos afirmar com toda segurança que a centralização política portuguesa, anterior às demais centralizações na Europa, foi o primeiro motivo para que Portugal fosse pioneira nas navegações. Mais que isso, Portugal tinha uma localização geográfica privilegiada. Portugal fica na saída do Estreito de Gibraltar, que liga o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Mais que isso, Portugal está espremido
entre os reinos espanhóis e o Atlântico. Imaginem que dificuldade, né? Ou enfrenta o Atlântico ou enfrenta Castela. E os portugueses pareciam preferir enfrentar o desconhecido a enfrentar seus velhos rivais castelhanos. Também há um outro motivo importante para que Portugal fosse pioneiro nessas navegações. Naqueles tempos, a Península Ibérica vivia a constante ameaça do avanço dos mouros, os árabes. A presença islâmica na Península Ibérica era muito forte. E os portugueses foram os primeiros a expulsar os mouros dos seus territórios. Ainda no século VIII foi efetivada essa expulsão. E aí, se você observar, os reinos espanhóis ainda estavam às voltas com as guerras contra os árabes, né? E Portugal já vive um período de paz que dura séculos. Então, os portugueses tinham condições de se concentrar em outra atividade que não fosse a guerra. Enquanto isso, os espanhóis estavam ainda enfrentando os mouros, os franceses e os ingleses estavam vivendo a Guerra dos 100 Anos, e Portugal, por mais esse motivo, dispara à frente. A influência árabe em Portugal também é importante. Apesar dos árabes terem sido expulsos anteriormente, eles deixam um legado fundamental para os portugueses. Deixam um legado de convivência pacífica entre raças. Lisboa é a capital mais oriental da Europa. Você pode ver animais orientais circulando nas ruas de Lisboa. Antes mesmo do século XVI, Lisboa já tinha 10 mil escravos negros vivendo em suas ruas, trabalhando nas suas ruas. Lisboa é uma cidade que, na verdade, é um entroncamento cultural. Na era moderna, considerava-se que a cidade de Lisboa era essa ligação entre o mundo europeu e o mundo árabe, o mundo oriental, o mundo das especiarias, do Mediterrâneo, do norte da África. Lisboa é uma encruzilhada, né? Um entroncamento, é um lugar de encontro, eu diria. Portugal é, portanto, esse lugar de encontro. Mas não é só uma mentalidade árabe que vai influenciar os portugueses, não. É também a tecnologia dos árabes. Os portugueses estão conscientes da capacidade de navegação árabe, dos equipamentos que os árabes se utilizavam, e é dessa consciência que surge um conjunto de intelectuais, de cartógrafos, carpinteiros de carpintaria fina, de pensadores, geógrafos, né, que acaba se concentrando no que seria chamado depois de Escola de Sagres. Na verdade, a Escola de Sagres não é uma escola com a placa, né? Bem-vindo à Escola de Sagres. A Escola de Sagres na verdade, um ponto de encontro, a cidade de Sagres, onde se concentravam os grandes pensadores da navegação daquela época. Pensadores muitas vezes financiados pela boa atitude do infante Dom Henrique, que é um defensor da navegação e dos estudos da cartografia. Portugal também vai ser pioneiro porque os portugueses tinham uma visão religiosa muito profunda. Os portugueses acreditavam numa missão civilizadora, catequizadora principalmente, não é? Inicialmente essa visão é influenciada pelos franciscanos. Os franciscanos vão ser os primeiros religiosos a acompanharem as primeiras grandes navegações portuguesas. Com o tempo, no entanto, os franciscanos cedem espaço para a ordem de Dom Inácio de Loyola, a ordem dos jesuítas, que aí sim passaria a ser a ordem mais importante nas grandes navegações. Então, nós vamos ver que Portugal reunia as condições necessárias para ser pioneiro das grandes navegações e, de fato, será pioneiro. Depois da Batalha de Aljubarrota, em 1385, realmente o governo passa a defender os interesses da burguesia. A dinastia de Aves é por isso chamada de dinastia dos reis navegantes, né? A dinastia dos reis que realmente incentivaram esse processo de expansão português.
E a partir daí os portugueses vão obtendo conquista após conquista. Em 1415, os portugueses conquistam a cidade de Ceuta e iniciam o périplo africano. Eles percebem que eles defendem a teoria de que, se eles contornassem a África, poderiam chegar à Índia. Os custos dessa viagem eram vertiginosos, mas compensava. A expectativa de lucros com as especiarias eram tão grandes que compensava os portugueses canalizarem os seus esforços e o dinheiro arrecadado com os impostos para as grandes navegações. Em 1415 ocorre a conquista de Ceuta. A partir daí, os portugueses fariam a chamada navegação de cabotagem. Eles iriam navegar a costa africana quase que sem se afastar muito da terra. Eles ainda tinham medo da imensidão do Atlântico, não é? Essa navegação de cabotagem vai ser um grande sucesso durante um período, até que os portugueses chegassem ao Golfo da Guiné. Aí nessa região a navegação de cabotagem já não funcionava mais. Eles tiveram que se afastar do litoral africano, porque no Golfo da Guiné havia as temidas calmarias, né? Ali era uma região de mar muito calmo, sem ventos, e as caravelas exigiam vento para poderem se mexer, se locomover. E aí então eles tiveram que se afastar pela primeira vez do litoral. Conseguiram em 1488 uma façanha muito importante. Em 1488, depois de várias tentativas, foram 70 naufrágios de diversas embarcações, de diversas regiões, inclusive não europeias, eles conseguem, enfim, atravessar o Cabo das Tormentas. Foi Bartolomeu Dias que conseguiu essa façanha. Ele conseguiu se afastando mais uma vez do litoral africano. E ao se afastar, consegue atravessar o Cabo das Tormentas, e ao invés de seguir viagem para a Índia, ele decide voltar a Portugal para contar ao rei que tinha passado pelo temido Cabo das Tormentas, né? Esse Cabo das Tormentas passa a se chamar Cabo da Boa Esperança. Alguns anos depois, o Reino de Portugal começa a organizar uma expedição para seguir até a Índia, aproveitando a experiência de Bartolomeu Dias, né, que agora ensinava aos navegantes portugueses como passar pelo Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama chegaria à Índia. A chegada de Vasco da Gama à Índia foi um momento de esplendor para Portugal. A viagem seria extremamente lucrativa. Ele teria lucros vertiginosos de 18.000%. Se tornaria um dos homens mais ricos da Europa. Ele chega à Índia, busca as especiarias, leva de volta à Europa, e a partir daí Portugal estava prestes a se consolidar como uma nação navegadora, capaz de dominar os oceanos. Apenas 2 anos depois, Cabral chegaria ao Brasil. Todas essas navegações, essas experiências foram muito importantes para a chegada ao Brasil. Vejam que Vasco da Gama, quando chega a Portugal e percebe que o rei pretendia fazer uma grande expedição à Índia, a maior expedição de todos os tempos até então, com 13 navios, a expedição de Cabral, Vasco da Gama vai dar orientações a Pedro Álvares Cabral. E ele diz que quando voltava da Índia e que passava pelo litoral africano, ele observou pássaros voando em direção ao oeste. E isso fazia deduzir que houvesse terras a oeste, né? E é assim que Pedro Álvares Cabral resolve dar uma esticadinha rumo ao oeste e acaba chegando ao Brasil. Quer dizer, não foi bem uma descoberta, né? Na verdade, foi um achamento. Já se sabia da existência de terras desse lado do Atlântico. Essas navegações portuguesas, elas foram realmente
uma experiência incrível para a humanidade. A humanidade enfrentou os seus medos, a humanidade se colocou em desafio. Os medos eram muitos. Imaginem os monstros marinhos e o medo que esses monstros geravam nas pessoas. Um piloto anônimo da frota de Cabral, por exemplo, vai descrever um desses monstros marinhos terríveis, né? Um peixe que tinha a cabeça como um porco e os olhos pequenos, não tinha dentes e tinha orelhas compridas do tamanho de um braço, não tinha nenhum pé em sítio algum, tinha pelos como os do porco e o couro era grosso como um dedo. E aí você fica pensando, que monstro será esse, né? E era o peixe-boi. Peixe-boi e outros animais do tipo originam, por exemplo, a lenda das sereias, né? Imagine o padrão de beleza da mulher da época, né? Então, era um conjunto de crenças que fazia com que os europeus vissem nas navegações um desafio inacreditável.